No Divã de Anastácia, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 21. O Homem Velho. Desta feita, a carta que nos fora endereçada pertencia a um companheiro de doutrina que, qual acontece a tantos, se confessava desanimado consigo mesmo. Tendo o espírito angustiado, ele nos escreveu: Caro doutor, eu estou escrevendo ao senhor até um tanto envergonhado por vir tomar o seu precioso tempo. Acontece, porém, que ando muito desanimado de mim mesmo, indigno de me dizer espírita. Cometo muitos erros e, justamente, quando me considero mais forte, é que tropeço e caio. Não são faltas graves, graças a Deus, não são, mas faltas que me deixam muito triste e aborrecido. De repente, o homem velho, que ainda existe em mim e que eu supunha mais ou menos morto, ressurge e, então, percebo quanto é difícil evoluir. Nestas ocasiões, falo o que não devo, reajo como não devo reagir. Revelo-me um tanto arbitrário com as pessoas. Tenho tentado me corrigir, mas a verdade é que, frequentemente, sou reincidente nos mesmos impulsos negativos no relacionamento com as pessoas. Eu queria ser uma pessoa mais humilde, mais simples. Então, o que devo fazer? Estou desanimado, quase sem forças para continuar lutando. Sei que não sou alvo de obsessores. O problema é comigo mesmo, com o meu temperamento, com o meu gênio. Devo ter sido uma déspota outrora. Se o senhor puder me auxiliar, ficarei muito agradecido. Receba o meu fraternal abraço. Quando terminei de ler a carta, olhei para Anastácia, à espera de sua reação, que não demorou. Doutor, sinceramente, eu acho que ele está querendo ser santo antes da hora, ou então imaginando que a sua simples adesão ao Espiritismo pudesse, instantaneamente, fazer dele um homem melhor. Em essência, é isso mesmo, concordei. Embora em matéria de transformação moral, a gente nunca possa deixar de exigir sempre um pouco mais de nós mesmos. Pelo menos, comentou a irmã, que me auxiliava, como acontece a muitos, ele não está preocupado com a renovação alheia. Ele me parece preocupado com o seu modo de ser. Pior é a situação de quem vive culpando os outros por isto ou por aquilo. Muito pior, exclamei. Esse nosso irmão, sem evidentemente o intuito de fazer a ele qualquer elogio, em relação a muita gente, já progrediu muito. Ele já está preocupado em interiorizar a mensagem da doutrina. Está olhando para dentro de si, não? Sim, respondi. Enquanto anotando erros e falhas, muitos se demoram na observação da conduta do próximo. Ele está revelando ardente desejo de superar o homem velho, que de fato não se encontra completamente morto e sepultado dentro de nós. Eita, homem velho, tinhoso, doutor! Gracejou a companheira, abanando a cabeça. Como o senhor costuma dizer, parece um fantasma nos assombrando dos porões do inconsciente, arrastando correntes e tudo mais. São os nossos hábitos cristalizados, repliquei. Ninguém muda hábitos trabalhando apenas na superfície de si mesmo. Para uma nova construção, a gente não aproveita nem os alicerces da construção antiga. É preciso que o trator deixe o terreno completamente limpo, sem sequer vestígios daquilo que fomos um dia. Talvez, doutor, seja porque nós temos nos construído sem Jesus. Você, como sempre, falei admirado.
Foi ao cerne da questão. É isso aí. Há séculos e séculos sem o Cristo na real vivência do seu Evangelho, como poderemos surgir realmente renovados? Não obstante, não é provável que em mais de uma existência tenhamos sido cristãos? Afinal, o Evangelho está no mundo há praticamente 2000 anos. Pela tese da reencarnação, é possível que, para a grande maioria, o cristianismo não seja novidade alguma. Na letra, não é mesmo, mas na prática, minha cara, eu creio que o cristianismo seja novidade para qualquer um de nós, sentenciei. Certa vez, um amigo, aproximando-se de Chico, perguntou descontraído: Chico, qual é a novidade? Sem titubeios, o médium respondeu: a novidade é o Evangelho. Uma novidade que já tem quase 2000 anos. Sob esta óptica, talvez seja a novidade mais antiga do mundo. Por isso, Chico acrescentava que, para os propósitos do Evangelho junto ao homem na Terra, 2000 anos representam uma faixa de tempo muito estreita. Nossa, vamos precisar? Anastácia, em verdade, nós vamos precisar zerar a nós mesmos e começar tudo de novo. Jesus dizia que não se coloca remendo novo em pano velho. Ninguém costuma, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. Doutor, que é que estas palavras querem dizer? Inquiriu a interlocutora. Ele também ainda falou, prossegui. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. A veste e o odre velhos são o homem, o pano e o vinho novos são o Cristo, ou a sua mensagem. Jesus não é para remendar. Ele é o pano novo com o qual devemos confeccionar a nossa veste, entendeu? Ele ainda é o vinho novo e nós os odres velhos, argumentou, demonstrando que compreendera. Exatamente, respondi. Vejamos o que aconteceu a Paulo de Tarso, que, após se converter ao cristianismo, não logrou de imediato apagar em si os traços do antigo doutor da lei. Foi preciso que, antes de verdadeiramente se entregar ao seu novo propósito de vida, voltasse a ser tecelão, profissão que, quando muito jovem, ele aprendera. Em quase tudo, portanto, Paulo experimentou a necessidade de recomeçar. Gamaliel, que havia sido seu mestre no judaísmo, segundo Emmanuel relata na magnífica obra Paulo e Estevão, disse ao antigo discípulo recém-convertido as verdades cristãs. Foste humilde tecelão antes de conquistares os títulos honoríficos de Jerusalém. Agora que tu candidatas a servir ao Messias na Jerusalém da humanidade, é bom que voltes a ser modesto tecelão. Doutor, noutros termos, é que como se ele tivesse necessidade de empreender uma viagem de volta no tempo para encontrar a si mesmo. Naquele exato ponto no qual a estrada se bifurcava e ele tomou a direção equivocada. Anastácia, naquele instante, mergulhou em profundos pensamentos para, em seguida, voltar a comentar. Com quantos de nós, infelizmente, isso não acontece? Conheço tanta gente que na caminhada acabou se perdendo, enveredando-se por atalhos dos quais o retorno é quase sempre muito difícil. Tem gente, acrescentei,
que se modifica tanto a ponto de imprimir novos traços fisionômicos à própria face, tornando-se praticamente irreconhecível, inclusive para aqueles com os quais convivia. É como se perdesse a própria identidade, não é, doutor? Perguntou-me. Anastácia, isso é um perigo, redargui, sentindo estranho tremor a me perpassar da cabeça aos pés. Olhe, continuei, alguns amigos comentam que, certa vez, ouviram o próprio grande Chico dizer: Eu tenho saudades do Chico que eu já fui. Chico, no entanto, nunca mudou. Ele foi sempre o mesmo Chico. Nele, tais palavras provavelmente apenas expressavam a extrema disciplina comportamental que se impunha. Concordo, respondi. Todavia, o que ele falou não deixa de nos alertar para o perigo que representa perdermos contato com as nossas próprias origens. Por que estamos neste drama evolutivo todo? Porque perdemos o nosso contato com o Criador, filhos pródigos que deliberamos abandonar a casa paterna. Agora é preciso voltar e. Breve silêncio se estabeleceu, e ante as reflexões de Anastácia, cujo semblante, em inusitada metamorfose, remoçava a cada dia, considerei. No Espiritismo também tem muita gente assim, começa bem, começa com humildade, com idealismo, contudo, com o passar do tempo, vai se distanciando do Evangelho. Ouso dizer que, para o espírita, é um perigo se distanciar do Evangelho, segundo o Espiritismo, e, consequentemente, se aproximar apenas de O Livro dos Espíritos. Que é que o senhor está querendo dizer? Interrogou a dileta irmã. Figuradamente, o Livro dos Espíritos é obra de informação, ao passo que o Evangelho é de formação. Veja bem, não estou dizendo que o Livro dos Espíritos não deva ser estudado. Nada disso. Estou falando do ponto de vista simbólico. Será que as pessoas saberão entender isso, doutor? Somente se não quiserem, não entenderão, observei com ênfase. O Evangelho é o livro de nossas necessidades essenciais. Quando nos afastamos dele, corremos o risco de virarmos doutores da lei. O Evangelho é o livro que nos leva a visitar os doentes, a distribuir pão com os pobres, a nos importar com o sofrimento das pessoas, a arregaçar as mangas e a não enjeitar tarefa alguma na casa espírita. Enfim, a reconhecer a nossa necessidade de constante exercício do amai-vos uns aos outros. O senhor está querendo dizer que quem larga o Evangelho pelo Livro dos Espíritos, muitas vezes cresce dispensado do menor esforço de renovação pessoal, transforma-se num erudito e começa a discutir temas doutrinários de complexidade inútil, porque distraem o polemista do trabalho imediato que espera pelo concurso de suas mãos. Passa a mandar os outros trabalharem? A ele mesmo não trabalha, porque, sob estranha fascinação, já se considera no estágio superior do conhecimento espírita. Quer se ocupar apenas de oratória e mediunidade, valorizando cargos e menosprezando encargos. Doutor, eu acho que muitos pensam que o senhor, por exemplo, se limita a ser médico.
ou escritor, Anastácia. É verdade o que você está dizendo. Sinceramente, eu não me envaideço por ser médico medíocre e o arremedo de escritor que sou, mas sinto muita alegria íntima todas as vezes que tenho oportunidade de dar um passe num doente ou então de eu próprio empunhar a vassoura e colocar na limpeza do pátio do hospital. Sendo que o senhor não precisava fazer isso. Não precisava? Respondi, pedindo desculpas pelo que diria em seguida. Você me perdoe. Sei que me tentar não é a sua intenção, mas, conforme Cristo respondeu a Simão Pedro, vá de retro. É claro que preciso. E quanto? Eu já contei isto. Mas vou repetir. Você sabia que na própria casa era o Chico Xavier que limpava o seu próprio vaso sanitário? Ele não consentia que quem estivesse trabalhando com ele cumprisse tal tarefa, que a maioria relega aos serviçais humildes. Quer dizer que as mãos que psicografam Emmanuel e outros também lavavam latrina. Aliás, creio que boa parte dos espíritas em geral, mormente aqueles que estão se achando, precisam é disto, sabe? Lavar latrina. O Chico fazia isso sem luvas, mas nós podemos usá-las. Tem problema não.